Olá pessoal, professor Vicente, iniciando aqui a aula da semana 5H1, um conteúdo que é extremamente importante, que é o conteúdo de Grécia. Essa primeira parte, a gente vai falar sobre a política dos períodos da história grega, que obviamente chama a atenção por ser muito longa. A história da Grécia Antiga tem 5 grandes períodos, tá certo? Nós vamos caminhar por esses 5 períodos, vendo cada ponto importante, cada momento de diferenciação da política da Grécia Antiga, tá certo? Lembrando que os gregos, eles legaram para o Ocidente, principalmente para a nossa civilização, boa parte daquilo que a gente ainda pratica como política, como visão de mundo, né, como esporte, né? A Grécia, ela nos fez cidadãos, ela nos legou a democracia, ela nos deu as Olimpíadas, as antigas Olimpíadas que se transformaram via mãos do Barão de Coubertin, né, as Olimpíadas modernas, mas sempre com a visão da Grécia Antiga, nos legou a filosofia, né? Então, obviamente, boa parte daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, né, veio da Grécia Antiga. Mas vamos lá, vamos imaginar, claro, os períodos históricos, né? O período muito longo, que é o período da formação da Grécia Antiga, a gente chama de pré-homérico, tá certo? Vamos lá. Prof, quais são os períodos da Grécia Antiga? Vejam bem, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, o período pré-homérico é o período que a gente conhece como período de formação. Os gregos, minha gente, vejam, os gregos, na realidade, têm essa parte aqui que é muito importante, que é o que a gente chama de geografia da Grécia Antiga. Essa geografia que a gente está vendo aqui, ela é muito interessante. Por quê? Os gregos têm a parte do continente, que a gente chama a parte continental da Grécia Antiga, que é dividido principalmente em 2 grandes porções, né, que a gente chama de Ática, que é aquela parte aonde está a cidade de Atenas, e a parte do Peloponeso, onde se destaca principalmente Esparta, né, que obviamente são as 2 grandes cidades estudadas, né, pela historiografia, para a gente compreender, né, um pouquinho mais da história da Grécia. Veja, esse período pré-homérico, ele marca o início da ocupação dessa parte aqui, ó, dessa parte que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que é a parte do continente. Prof, quais foram os primeiros povos que chegaram nessa região? Eles são chamados de Pelasgos. Ó, Pelasgos. Por volta de quanto, prof? Por volta de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Eles chegaram nessa região e se espalharam ao longo da parte continental. Mas, ó, a parte continental da Grécia, ela é muito, muito complicada para se viver. Por quê? Naquela época, a base da sustentabilidade das populações era basicamente a agricultura. E o solo grego é muito pobre, certo? Como as técnicas, óbvio, ainda eram precárias, certo? Então, era difícil trabalhar um solo, certo? Que era pobre, que era muito complicado para produzir agricultura. A Grécia tem uma cadeia de montanhas, uma planície. Uma cadeia de montanhas, uma planície. Então, é por isso que era tão complicado para os pelasgos permanecerem na região. Ao longo de 200 anos, isso foi tentado, tentado. Porém, por volta de 1900, 100 anos depois, um século depois da ocupação, vem uma seca muito
muito grande, certo? Então essa seca faz com que os pelágicos comecem a sair dessa região, certo, continental, e ir para as ilhas. As gregas têm uma infinidade de ilhas. A mais importante, essa ilha aqui, ó, essa ilha grande, certo? Que a gente tá olhando aqui no mapa, essa ilha aqui, ó, grandinha, tá certo? Que é a ilha de Creta, certo? Paralelamente com a saída dos pelágicos, saíram todos? Claro que não. Alguns poucos pelágicos ficaram na região. Em sua maioria, saíram e se espalharam pelas ilhas. A mais ocupada, Creta, é onde surge a primeira civilização grega. Veja, quando os pelágicos estão saindo, outros povos começam a chegar na região da parte continental. São eles, os aqueus, que são os primeiros, depois os eólios, depois os jônicos e depois os dórios. Esses 4 povos que a gente está vendo aqui, ó, aqueus, certo? Importante porque foram eles que primeiro chegaram na região. Depois os eólios, certo? Depois os jônicos e por último os chamados dórios. Vejam, esses 3 primeiros povos, aqueus, eólios e jônicos, eles chegaram, gente, e terminaram se relacionando com os povos que já existiam. Os dórios, que chegam por volta de 1200 antes de Cristo, chegaram com um processo de violência muito grande. Quando eles chegaram, tá certo? Eles terminaram entrando com a violência e forçando os povos que estavam na região, principalmente na região, tá certo? Do Peloponeso, da Península do Peloponeso, onde, né, esses povos começam a sair, a correr. A gente chama isso de primeira diáspora grega, certo? Vamos repetir os povos aqueus. Prof, esse povo tem importância? Sim, eles fundaram a grande cidade de Micenas. Depois os eólios e os jônicos, né, os 2 povos, mas principalmente os jônicos, fundaram a grande cidade de Atenas. E os dórios vão fundar uma das cidades mais militarizadas da Grécia Antiga. Prof, tem sentido? Claro, meus amores. Lembrem-se, os dórios vão dar origem à cidade mais militarizada dos gregos, que obviamente é a cidade de Esparta, tá certo? Veja, período pré-homérico, período de formação, período de transformação da parte continental, depois da parte insular, tá certo? Que é a parte, obviamente, ocupada pelos pelágicos na saída por conta da seca prolongada, certo? Então, veja, durante um bom período, os gregos, eles terminaram tendo, tá certo, uma importância grande, né, em relação ao período pré-homérico. Vamos voltar um pouquinho ao período pré-homérico. Esse período pré-homérico, certo? Ele é de formação e depois a gente vai para onde surgiu a primeira civilização grega. Lembrem-se, tá certo? A saída dos pelágicos levou os pelágicos a essa ilha de Creta, e essa ilha de Creta vai ser onde vai surgir a primeira civilização, ou a primeira grande cidade, né? O primeiro povo realmente estabelecido na Grécia. A ilha de Creta vai ter uma cidade chamada Knossos. Essa cidade vai desenvolver a civilização cretense, que chama atenção por alguns pontos. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui. Essa imagem mostra as mulheres, tá certo, em seus afazeres, mas uma coisa chama atenção: as mulheres estão com os seios desnudos, certo? Por quê? Olhe, lá no século XIX tem uma tela muito importante, que é uma tela de Delacroix, que é muito conhecida, tá certo? E essa tela é chamada A Liberdade Guiando o Povo.
essa liberdade ganhando o povo tem uma característica: a mulher está desnuda. A liberdade, que é uma mulher, tá certo? Com a bandeira da França, está desnuda. Tem a ver um pouquinho com essa civilização, porque nela as mulheres tinham os mesmos direitos jurídicos que os homens. Não eram as mulheres que governavam, continuava sendo governada como a Grécia sempre foi pelos homens, tá certo? Mas o que chama a atenção dessa primeira parte da civilização grega é que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Isso vai se perder ao longo da história grega, não é? Os gregos são considerados os mais machistas da história como a civilização. Porém, nesse momento, veja, as mulheres tinham os mesmos direitos jurídicos. Importante ressaltar que o deus principal dessa civilização é uma mulher, a chamada deusa mãe, ou grande mãe. E a primeira lenda da história da Grécia surgiu também em Creta, que é a lenda do Minotauro, tá certo? Que mostra uma relação com o rei cretense, que era chamado Minos. Todo rei cretense era chamado de Minos. Daí também a civilização cretense é chamada de civilização minoica, tá certo? Então a lenda do Minotauro é uma lenda onde Minos faz um pacto com Poseidon, tá certo? Para dominar os mares e dominar, obviamente, a parte continental da Grécia, certo? E Minos receberia uma oferenda, né, da parte de Minos. Só que Minos tenta enrolar Poseidon e esse termina lançando, né, uma espécie de maldição, onde a esposa de Minos termina dando à luz a uma criatura que fica conhecida como Minotauro. Depois, essa criatura termina sendo morto por Teseu, tá certo? Um herói grego. Não se esqueça, Creta, primeira civilização, tá certo? E o que chama a atenção, o papel da mulher dentro dessa civilização, dentro desse contexto, tá bom? Obviamente, o período homérico vai ser marcado principalmente com a chegada dos dórios, tá certo? E o momento em que os gregos, eles começam, por conta da invasão extremamente violenta dos dóricos, eles terminam indo viver em pequenas comunidades chamadas comunidades gentílicas. O período homérico, ele só é conhecido, né, historicamente, por conta de 2 livros, chamada Ilíada e Odisseia. A Ilíada é um momento, tá certo, importantíssimo da civilização grega. Deixa eu colocar certinho. Da civilização grega, onde só se conhece esse período por conta desse livro. Vai dizer, professor, mas por que só por conta desse período? O período homérico, ele é marcado inicialmente pela violência dos dóricos. Quando os dóricos chegam, os povos que viviam em cidades, tá certo, dentro de um contexto com escrita, tal, né, com suas nuances, né, do povo, eles praticamente deixam de existir, vão morar no campo. As cidades, elas entram no processo de declínio e eles vão viver numa comunidade chamada Genos, onde a escrita desaparece. Então, durante 400 anos, no período homérico, durante 400 anos, a história é repassada de geração em geração por uma espécie de poeta chamado Aedos. Esses Aedos, certo? Eles vão retransmitindo a história desse povo, né? Dos Genos. Porém, um desses Aedos se destaca, é exatamente Homero. Homero, ao longo, né, das suas infinitas vezes que conta as histórias, principalmente de 2 momentos importantíssimos nesse período: a guerra entre gregos e troianos, por conta
do suposto rapto de Helena, né, a mulher de Menelau, rei de Esparta, e o rapto dela por Paris, um troiano, tá certo, que foi para a cidade para tentar selar um acordo de paz, e aí entra em guerra gregos e troianos. Essa guerra dura 10 anos e toda ela é retratada no livro A Ilíada. Prof, por que esse livro é tão importante? Porque não é apenas a guerra que ele retrata as nuances do próprio povo, dos costumes desse período. É a única fonte que existe, de fato, escrita desse período, já que era um período onde não existia escrita. Prof, então como esse livro foi escrito? Ao final do período homérico, provavelmente vários aedos seguiam Homero, né, e começam a escrever, tá certo, o que Homero falava. Então, o registro principal é a Ilíada, mas não foi só a Ilíada. A Ilíada narra os 10 anos da Guerra de Troia, tá certo, e as nuances, obviamente, do povo e seus costumes. E um outro livro narra as aventuras de Ulisses, certo? Também nesse período, né? Depois de 10 anos de guerra, os gregos terminam adotando um ardil, que é essa imagem que a gente está vendo aqui, a imagem de um cavalo de madeira, onde os gregos deixam alguns soldados dentro do cavalo e os troianos terminam levando para suas muralhas, já que a cidade era inexpugnável, e à noite, tá certo? Os gregos abrem os portões da cidade e é uma carnificina, certo? Então veja, após os 10 anos, Odissei ou Ulisses não volta para sua ilha, a ilha de Ítaca. Ele sai em busca de novas aventuras. Essas novas aventuras são narradas no livro A Odisseia. E aí, depois de 10 anos, ele volta para casa, retoma sua vida, tá certo? E a história é contada nesse livro Odisseia. Gente, é importantíssimo. Prof, eu tenho que saber os personagens? Claro que não, mas vocês têm que entender a importância da Ilíada e a importância da Odisseia para que a gente entenda, tá certo, esse período, já que durante os 400 anos praticamente que durou o período homérico, nós não tínhamos escrita. E ao final, a Ilíada e a Odisseia mostram como os gregos viviam nesse período, tá certo? Os gêneros, eles crescem, formam as frátrias, certo? Nesse período, veja, começa a modificação política. Gêneros se juntam com outros gêneros para se proteger um dos ataques dos outros, formam as frátrias. As frátrias, a princípio, obviamente resolvem o problema, porém, as frátrias também começam a se atacar, então elas também começam a se juntar, formam as tribos. As tribos, tá certo? Vai ter um chefe guerreiro chamado Filo Basileu, tá certo? Mas também, aos poucos, vai surgir um governante mais importante, que era chamado simplesmente de Basileu, que era o rei. Toda cidade grega que vai ser forjada ao final desse período homérico vai ser uma monarquia. As duas cidades do período arcaico mais importantes são exatamente as cidades de Esparta e a cidade de Atenas. O período arcaico marcaria o retorno, tá certo, da vida nas cidades e a importância que essas cidades vão ter. Por que Esparta e Atenas são tão importantes? Porque elas, na realidade, são distintas, gente, né? Uma é completamente diferente da outra. Lembrem-se, toda cidade, né, nasceu de uma monarquia. Esparta era uma diarquia, tá certo? Era uma cidade que tinha 2 reis e vai evoluir para uma oligarquia e não vai mais evoluir, pelo menos politicamente não passa de uma oligarquia. O que é oligarquia, gente? É uma palavra, certo, que vai designar o controle de um grupo
né, sobre os outros. No Brasil já existia uma oligarquia, lembram? Oligarquia do café com leite, o domínio de São Paulo e Minas Gerais durante 36 anos na política nacional. Então, os espartanos, que eram uma classe social dentro de Esparta, dominava toda a política, sem dar chance às outras classes sociais de dominarem. Por isso que a gente chama de oligarquia. A cidade de Esparta era uma cidade guerreira, tá certo? Era uma cidade onde a guerra era importantíssimo. O militarismo era a nuance principal. Atenas é uma cidade que teve uma evolução política completamente distinta. Foi uma monarquia, tá certo? Passou para uma oligarquia. Essa oligarquia, ela termina virando uma tirania. Prof, o que é uma tirania? Parece muito com as ditaduras. A tirania é o governo de um tirano, tá certo? De um ditador, não é? Porém, a tirania grega, durante mais de 30 anos, ela deu certo. Porém, em dado momento, né, vai haver um golpe na tirania e surge a democracia, que é o governo dos demos, certo? Vejam, a evolução política de Esparta, monarquia, oligarquia, parou, não vai evoluir mais. A evolução política de Atenas, oligarquia, monarquia como todas as cidades, por conta do Basileu, oligarquia, tá certo? Que vai ser um governo do arcontado, eram 9 arcontes que governavam, depois a tirania, governo de uma só pessoa, e depois a democracia, governo dos demos. Prof, o que é demo em grego? Povo. Por isso que até hoje esse governo aqui é, em sua maioria, o que existe, né, na maioria dos países atuais. Certo? Os legisladores. Em Esparta existiu um legislador chamado Licurgo. Foi só Licurgo que existiu. Ele faz um código chamado Código de Licurgo, que nunca foi mudado. Muitas vezes se queria mudar o código, dizer, tá certo, mas vamos deixar Licurgo voltar. Dracon, Solon e depois Clístenes, tá certo? Vai, obviamente, mudar as leis de Atenas. Perceba, Licurgo, único legislador. Em Atenas, Dracon, que vai transformar as leis orais em leis escritas. Solon, que vai criar a plutocracia, ou melhor, tá certo? Ele vai fazer uma transformação onde a votação era de acordo com a riqueza, tá certo? E o fim da escravidão por dívida é extremamente importante, tá certo? Porque apesar de serem o berço da democracia, o berço da cidadania, Atenas e a Grécia, né, também teve escravidão durante quase toda a sua história. Democracia e escravidão conviviam na mesma cidade, que era a cidade de Atenas, tá certo? O governo dentro da cidade de Esparta, existiam 3 órgãos políticos, que era a diarquia, o eforado, tá certo? E a gerúsia. E existia, na realidade, uma assembleia popular que era chamada de Apela. Veja, a diarquia eram 2 reis, tá certo? Obviamente todos eles espartanos, tá certo? O eforado eram 5 éforos. O eforado era, na realidade, o poder maior de Esparta. Todas as decisões políticas da cidade de Esparta tinham que passar pela aprovação dos éforos, independente da questão do rei, tinha que passar pela aprovação dos éforos. Existia a gerúsia, que eram 28 gerontes, eram como se fossem senadores, tá certo? 28 gerontes para fazer parte do eforado. E para fazer parte da gerúsia, o espartano tinha que ter mais de 60 anos de idade. E a Apela, que era uma espécie de grande assembleia, onde todo espartano, apenas o espartano participava, certo? Para ele participar, ele tinha que ter 30 anos.
certo? Então é como se de repente o cidadão em Esparta ele só tivesse uma vida política ou pública depois dos 30. Prof, e nesse período, e nesses 30 anos iniciais, dos 7 anos até os 30 anos, ele era treinado para a guerra, tá certo? Dos 18, quando ele se tornava um soldado nato, tá certo? Que ele ganhava o elmo, aquela espécie de capacete de ferro, tá certo? Que todo espartano colocava com 18 anos de idade, ele era chamado de óplita. Até os 30, ele vivia dentro do quartel. Com 30 anos, ele casava e aí podia constituir uma família e ter filhos. Obviamente, se possível, todos eles homens, obviamente, claro que tem que ter mulher pela questão, né, de produzir os soldados, né, espartanos. Era necessário que o casal tivesse filhos homens, porque seriam usados no exército. Apenas o espartano era treinado para a guerra. O periéco, que era uma espécie de comerciante, geralmente vivia na periferia, geralmente era rico, mas não tinha poder político. Esse, numa guerra, se fosse preciso, né, era colocado no campo de batalha. Mas, basicamente, o espartano ele só podia ser soldado. Ele nasceu para ser soldado. Por isso que existia a eugenia. Quando uma criança espartana, ela nascia com defeito, tá certo? Eles cometiam a eugenia, eles eliminavam. Por quê? Porque um soldado naquela época não podia ter nenhum defeito físico. Já, obviamente, Atenas vai ter o governo do Arcontato, que era um governo, obviamente, oligárquico, tá certo? Onde vai ter um órgão onde era totalmente controlado pelos eupátridas, que era a classe mais rica, tá certo? Claro e evidente, tá certo? Que com o passar do tempo e as reformas, principalmente de Dracon e de Solon, e depois o próprio Clístenes, tá certo? Claro, vai transformar e muito a política da cidade de Atenas. Você tem o Areópago, tá certo? Que era um órgão que se assemelhava a uma assembleia, e depois você tem a Bulé, que era o Conselho dos Anciões, tá certo? Que eram, obviamente, aqueles mais ricos, aqueles mais importantes, cidadãos da Grécia que faziam parte da Bulé, tá certo? Era, a princípio, um conselho onde participavam pouquíssimas pessoas, e depois, tá certo? A Bulé vai ser chamado de Conselho dos 500, tá certo? Era 50 pessoas por demo. Atenas vai ser dividida em 10 partes, e cada parte, que era chamado demo, tá certo? Vai mandar 50 pessoas para representar aquela parte da cidade de Atenas. Então, o conselho vai ser chamado, no caso Bulé, o Conselho dos 500, na reforma de Clístenes. Na reforma de Solon, ela era chamado Conselho dos 400, porque a cidade era dividida em 4 partes, certo? E mandava 100 pessoas para representá-los, só que só podia ir se tivesse grana. No caso da democracia, da reforma criada por Clístenes, quando ele criou a democracia, era por sorteio. Então podia ir qualquer pessoa que fosse cidadão. Prof, quem era cidadão em Atenas? Homem, maior de 21 anos, com pai e mãe nascido em Atenas. Há alguns livros que colocam 18, tá certo? Porém, né, é mais palpável que o cidadão ateniense ele realmente participasse da vida política com 21 anos de idade. Beleza? Em relação à sociedade, Esparta tinha espartano, periécos e ilotas. O espartano era, obviamente, o cidadão. O periéco era aquele que tinha dinheiro, que fazia comércio, mas que vivia na periferia e muitas vezes era estrangeiro, não era de Esparta. E o ilota, que era
o servo ou escravo do Estado. O Estado dava esses ilotas para que eles pudessem trabalhar para os espartanos, já que o espartano só podia ser soldado, beleza? E aí você tem essa divisão social, né? Em Atenas ela era muito mais eclética. Você tem os eupátridas, que eram chamados de bem-nascidos, você tem os geomores ou georgóis, tá certo? Que eram aqueles que tinham as piores terras, também eram agricultores, mas tinham as piores terras. Você tem os metecos, que eram os estrangeiros, você tem demiurgos, tetas e escravos, certo? Isso, obviamente, sem falar nas mulheres que não tinham cidadania. Eupátridas, geomores ou georgóis, demiurgos e tetas, esses tinham cidadania, tá certo? Veja que em Esparta, só quem tinha cidadania era o espartano. Economia, modo de produção escravista, certo? Principalmente a economia espartana era agrária, apesar de que, obviamente, também voltada para a guerra, e em Atenas se desenvolveu, além da agricultura, o comércio e a navegação, certo? A educação das duas cidades, a educação espartana, toda ela voltada para a militarização. Amores, um espartano ia para a escola militar com 7 anos de idade. Vou repetir, 7 anos de idade. Ele só saía do quartel aos 30 anos. Claro que com 30 anos ele podia casar e constituir família. Prof, e com quem ele casava? Com as espartanas que já estavam prontas para casar. Prof, e quando era que as espartanas estavam prontas para casar? Simples, quando descesse a primeira menarca. Ou seja, quando elas menstruavam pela primeira vez, certo? Por que a espartana casava tão cedo? Porque ela tinha que ter filhos. Quanto mais cedo ela gerasse filho, melhor. Óbvio, uma diferença de idade muito grande, não é? Como o homem só podia casar depois dos 30 e as mulheres casavam por volta dos 15, 16 anos, tá certo? Claro que a diferença de idade era muito grande. Então o domínio masculino sobre a mulher era muito forte também, tá certo? Em Atenas, a formação física para o guerreiro existia, mas também existia a formação intelectual. Não é à toa, né, que Atenas era considerada uma cidade completa, onde a educação era completa, e Esparta era uma cidade guerreira. As duas cidades desse período arcaico, tá certo, mostra a base, tá certo, das cidades gregas que vão surgir nesse momento. Óbvio que depois a gente vai ter o chamado período clássico. Esse período é marcado principalmente pelo apogeu da civilização grega, pelo apogeu da Grécia como um todo, pelo apogeu principalmente da cidade de Atenas. Porém, também é um período de guerras e do próprio declínio, tá certo, da civilização grega. As guerras médicas vão ser travadas contra os persas, vão ser importantíssimas, porque mostram, né, a capacidade dos gregos de guerrear, de serem não apenas guerreiros, mas guerreiros inteligentes, já que nas duas guerras travadas contra os persas medos, daí o nome guerras médicas, tá certo? Vão ser travadas e vencidas pelos gregos. A primeira guerra médica, o exército da Pérsia, ou exército dos persas, vão ser organizados pelo rei Dário I, fantástico, mas que vai ser derrotado na batalha de Maratona, porque ele imaginava que, como a Grécia, cada cidade era um estado, ele iria derrubar cada cidade, vencer cada cidade, e no final das contas as cidades se unem para derrotar um inimigo em comum, certo? Esparta e Atenas vão lutar lado a lado, certo? E na Segunda Guerra Médica,
muito famosa, principalmente por conta de um filme chamado 300, não é, que mostra o guerreiro espartano, mostra principalmente a grande batalha de Termópilas, onde os espartanos conseguem segurar os persas e dar a possibilidade dos gregos se organizarem para vencer novamente os persas em duas grandes batalhas, tá certo? Uma batalha naval, que vencida principalmente com a ajuda dos atenienses, porque os atenienses eram notórios na navegação, tá certo? Essa batalha naval, ela iria selar a derrota de Xerxes, que vai comandar o exército persa após a morte do pai, que era Dário I. Xerxes é filho de Dário. E a batalha de Salamina, tá certo, selaria a derrota. E, obviamente, os persas em retiradas e os gregos, né, terminam vencendo definitivamente os persas praticamente no final do território grego, tá certo? E selando um acordo relativamente de paz. Porém, veja, as guerras médicas, elas deram a Atenas uma ascensão muito forte sobre as outras cidades. E Esparta não concordava com isso. Aos poucos, vai se criando uma animosidade tão grande entre espartanos e atenienses que gera uma guerra chamada Guerra do Peloponeso. Essa guerra, ela duraria 27 anos, tá certo? Marcaria, obviamente, o declínio da cidade de Atenas e a ascensão, mesmo que durante pouco tempo, da cidade de Esparta. Os espartanos derrotam os atenienses, tá certo? E assumem por algum momento a hegemonia do território grego. Logo depois derrotado, né, por Tebas, e aí todas as cidades gregas terminam se enfraquecendo, o que abre espaço para primeiro Filipe II, tá certo? E depois o seu filho, não é, Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, dominar as cidades gregas. O que um exército que supostamente tinha 1 milhão de soldados não fez durante a Segunda Guerra Médica, né, vai ser derrotado pelos persas. Alexandre termina fazendo primeiro, logicamente, o pai, Filipe II, que começa esse processo, né? E Alexandre termina dominando as cidades gregas, levando a Grécia para o seu último momento, que é o chamado período helenístico, que é a decadência da Grécia, o domínio macedônico, tá certo? E principalmente o domínio de Alexandre Magno. Prof. Alexandre Magno teve importância, muita importância. Ele foi um grande general, ele conquistou o mundo praticamente que ele conhecia, tá certo? Morreu muito cedo, mas deixou um legado não apenas na política e nas conquistas militares, como também, obviamente, na própria filosofia, tá certo? Alexandre, ele se considerava grego, tá certo? Ele se considerava herdeiro dos antigos helenos, aí tá aí até o período, né, o período helenístico, e vai iniciar um processo que a gente chama de helenismo, tá certo? Que seria a mistura da cultura grega com a cultura oriental, notadamente a cultura indiana, tá certo? Onde Alexandre vai conquistar uma parte da Índia. Lembrando que Alexandre, apesar de conquistador, ele respeitava, tá certo, todos os povos conquistados. Ok, gente, importante lembrar que após a dominação macedônica, a Grécia terminou sendo conquistada pelos romanos, né, na ascensão do grande Império Romano. Outra coisa importantíssima nesse período vai ser, claro, não é, a mistura, porque os romanos, eles vão dominar a Grécia do ponto de vista, né, militar e político. E os gregos vão conquistar os romanos do ponto de vista cultural, tá certo? Obviamente, a
civilização grega, a cultura grega, que vocês vão ver em um outro momento, tá certo? São imortais. Vamos para as questões? Vê lá. A concepção de cidadania no contexto ateniense do século V ao século IV a.C., lembre-se, né, que vai diminuindo por conta da questão do nascimento de Cristo, e as instituições provenientes do legado cultural greco-romano foram referências importantes para a cultura política ocidental. A cidadania em Atenas era restrita aos, letra A, indivíduos naturais de Atenas. Quem é cidadão, prof? Homem, nascido em Atenas, com pai e mãe, nascido na cidade de Atenas, tá certo? V, indivíduos naturais de Atenas, filhos de pai ateniense, do sexo masculino, ou seja, mulheres não eram considerados cidadãos, proprietários de terras e maiores de 18 anos. Veja, maiores de 18 anos quer dizer que, claro, alguns autores colocam 21, tá certo? Como eu disse a vocês, não é? Alguns autores consideram já a partir de 18 e alguns com 21. A partir de 18 anos, ok, pode considerar, mas claro que 21 anos é a idade ideal, a idade que muitos historiadores que se debruçam sobre a história grega colocam como o aspecto da cidadania do ateniense e que deveriam ainda defender a cidade, Estado, né, no caso de conflitos bélicos, tá certo? Tá encaixadinho, né? Vamos ver o restante. Letra B. Homens letrados da elite ateniense com mais de 21 anos, excluindo-se os estrangeiros ou eupátridas. Eupátridas não, porque eupátridas fazia parte da cidadania, tá certo? Era uma das classes sociais que era considerado cidadão. C. Homens bons, maiores de 20 anos, que haviam se estabelecido e acumulado posses naquela cidade-estado, independentemente de sua origem. Não. Apenas 4 classes sociais tinham cidadania. Vamos lembrar, eupátridas, georgóis, tá certo? Demiurgos, que eram os comerciantes, e tetais, certo? As 4 classes sociais. Letra D. Patriarcas, líderes de famílias extensas, que estivessem na maturidade e em dia com seus impostos. E aos ex-escravos. Gente, escravo não podia ser considerado cidadão. Obviamente, ou prisioneiros de guerra. Claro que não. Prisioneiros de guerra eram escravos. Então, não escravos não podiam ser cidadãos da cidade de Atenas. Letra E. Anciões, assim considerados os homens com mais de 60 anos, que por sua riqueza recebiam a denominação de aristocratas. Falso. Não era questão de anciões, até porque, claro, tá certo, com 60 anos tem a ver com Esparta, mas não cidadão. O cidadão de Esparta, ele já tinha cidadania com 30 anos. Obviamente, o encaixadinho, letra A. Beleza? Segundo, para justificar a ambição grega de hegemonia universal, Aristóteles, que obviamente foi o grande professor de Alexandre Magno, formulou a hipótese de que certas raças são por natureza livres desde o berço, enquanto outras são escravos. É como se, apesar de serem cidadãos, os gregos defendessem, muitas vezes, inclusive os próprios filósofos, a escravidão, né? Essa filosofia racial foi incorporada às campanhas militares de um grande general e líder político que foi aluno de Aristóteles. Seu nome? Leônidas, não, porque Leônidas era espartano. B. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que difundiu a cultura grega na África e na Ásia. Tá encaixado, não tá? Vamos o restante? Nero, não, porque Nero era imperador romano, não grego. Péricles, governante responsável pelo apogeu da cidade de Atenas no período clássico. Ok, mas Péricles não vai difundir, tá certo, né, a cidadania, a democracia, nem tampouco a questão da escravidão. Licurgo não foi ateniense, ele foi um legislador espartano. Letra B.
Alexandre o Grande, certo? Terceiro, Ernest Goebbels, historiador de arte, afirmou que uma das principais características dos templos gregos da antiguidade eram suas proporções humanas. Em outras palavras, os homens não se sentiam minúsculos em relação a essas imponentes construções, levando em consideração que era comum se ver isso na antiguidade oriental, né? Essa característica da arquitetura reflete um aspecto importante da religião grega, já que, letra A, os deuses gregos eram considerados infalíveis. Não, os deuses gregos eram falíveis porque eles tinham características humanas, não é? Letra B, os gregos, vamos lá, letra C, os deuses gregos, segundo a tradição oral, escolhiam as cidades que iriam proteger, a partir da apreciação estética das construções, a eles devotadas. Então, obviamente, né, a letra C, não eram os deuses gregos que escolhiam as cidades, e sim os homens que escolhiam as cidades, os deuses queriam proteger a cidade, não os próprios deuses. Letra D, os deuses gregos, embora fossem imortais, apresentavam características de personalidades que os assemelhavam aos humanos, como a maldade, egoísmo, a fraqueza. Veja, eram imortais, mas tinham características bem humanas. Letra E, a legislação determinava que os templos fossem construídos a partir das orientações dos oráculos, dos deuses, que estabeleciam a forma, as dimensões e os materiais usados na construção. Não, né? Na realidade, eram os humanos que faziam isso. Letra D. 4. Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso, inventaram a polis, a comunidade cidadã em cujo espaço artificial antropocênico não governava a necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens. Vejam a importância da questão do homem dentro da sociedade, inclusive da própria religiosidade grega, né? Isto é, sua capacidade de raciocinar, de discutir, de escolher e de distinguir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. O nome pela qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária, politicamente falando, que já se produziu na história humana, é democracia. Assinala a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Letra A. Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses, não. Tá certo? Da tirania dos deuses, não. Da liberdade dos homens, sim, mas não da tirania dos deuses. Ok? Letra B. Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político vigente atualmente no Brasil. Não, porque a democracia grega era direta. Os próprios cidadãos faziam suas escolhas. A democracia brasileira é indireta. A gente elege os nossos representantes para decidirem, tomarem as decisões políticas por nós. Na Grécia Antiga, era o próprio cidadão que, reunido, tomava essas decisões. Não se esqueçam disso, porque isso é extremamente importante. Letra C. Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis e estava relacionada à capacidade da invenção da política. Perfeito, não é? Quem determinava a questão política dentro da cidade? Os homens, tá certo? Onde era exercido essa funcionalidade? Nas praças da polis, que era chamado de agora, tá certo? Onde se reunia, né, em assembleia e tomava as decisões. Letra D. A democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos homens. Essa democracia, ela na realidade foi extremamente importante exatamente por conta dessa questão de liberdade. Letra C.
E quinta questão, sobre a Grécia Antiga e novamente a questão da polis, importante principalmente por conta da questão da democracia, é correto afirmar. Letra A. A polis foi criada por um povo superior, homogêneo, composto por guerreiros que por volta de 2000 anos antes de Cristo conquistaram a região da Grécia e do século 8 ao século 6 passaram de uma sociedade camponesa e guerreira para uma civilização centrada na cidade, né? Na realidade não foi homogêneo, né? A história grega, ela é composta por altos e baixos, tá certo? A polis, ela vai ser criada muito tempo depois da chegada dos gregos à região da parte continental. Letra B. No início do século 8 a.C., o mundo grego estava organizado politicamente em várias cidades. Cada cidade empreendia várias tribos, estando fragmentada em frátrias, essas divididas em clãs. A junção dessas cidades tem o nome de polis. Não, cada cidade tem o nome de polis. Polis, na realidade, era uma cidade única. As cidades gregas têm o nome de cidade-estado, porque cada cidade ela era diferente uma da outra. É só a gente lembrar das diferenças políticas, sociais, educacionais da cidade de Esparta e da cidade de Atenas, que é a base para a gente entender, tá certo, essa dinâmica da polis. C. Os gregos espalharam cidades por todo o Mediterrâneo. Entre entrepostos comerciais rivalizavam com os grandes mercadores orientais, egípcios e persas. Fantástico, porque em dado momento os gregos vão ganhar o Mediterrâneo. A gente chama isso de segunda diáspora, porque como não tinha terra para todos, tá certo? Eles foram forçados a serem grandes navegadores. Eles fundaram cidades no Mediterrâneo, na parte oriental, tá certo? Inclusive chegando a chamada Península Itálica, onde fundaram lá na parte sul o que a gente conhece como Magna Grécia. Importantes, viu, gente? Os gregos, eles fundaram diversas cidades ao longo do Mediterrâneo, tá certo? Porém, não chegavam a rivalizar, tá certo, com mercadores egípcios e persas, tá certo? Principalmente egípcios. Beleza? Letra D. A polis era um pequeno estado soberano. Preste atenção. Ele está falando da questão da cidade-estado, que compreendia uma cidade e o campo ao redor, e podia ser definida pelo demos, no caso da cidade de Atenas, que a compunha, ou seja, pela coletividade submetida a costumes fundamentais e unida pelo culto comum a divindades protetoras e também a língua, tá certo? Dentro da própria cidade. É interessante que a Grécia nunca foi um mundo homogêneo, nunca foi um mundo unificado, por conta dessa dinâmica da própria cidade. Letra E. Os membros da polis acreditavam descender de um ancestral comum e se encontravam ligados por estreitos laços de solidariedade, inclusive com os estrangeiros, que passavam a fazer parte desses grupos. Falso, falso, falso. Cada estrangeiro que chegava na polis não era considerado cidadão. Independe. Se um cidadão que era um cidadão em Atenas fosse morar em Esparta, veja, na mesma Grécia, na mesma parte, né, continental, ele seria estrangeiro. Saísse de uma cidade, fosse morar na outra cidade, mesmo dentro da Grécia, seria um estrangeiro, tá certo? Porque a polis tinha uma característica única. Toda polis era uma cidade-estado. Toda cidade era um estado, diferente um do outro, tá certo? Letra D. Aqui fico nessa, espero, né, importante aula sobre a polis. A gente ainda vai se ver, a gente ainda vai falar na aula presencial, mas eu acredito que essa aula, né, deu para vocês curtirem direitinho e saberem, né, da Grécia Antiga,
um pouquinho, beleza? Em gente.